Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Na obra de Eiichiro Oda existem 3 grandes poderes que mantêm, ou melhor, mantinham o equilíbrio do mundo, sendo estes os Shichibukai, a marinha e os Yonkou. O primeiro deles, os Oka Shichibukai, é um grupo composto por 7 poderosos piratas tidos como Lordes do Mar, que se aliaram ao governo mundial. E dentro desse grupo de piratas extremamente poderosos, a composição deles acabou se alterando se compararmos o período pré com o pós-time skip, chegando à formação composta por Drácula e Mihawk, Boa Hancock, Doflamingo, Bartolomeu Kuma, Trafalgar de Waterloo, Edward Weevil e o lendário Bug. Assim sendo, dado que a organização foi dissolvida após o último reverie e temos mais informações de cada um deles, pretendo analisar nesse vídeo os níveis de poder da formação mais recente dos Shichibukai, ranqueando do menos até o mais poderoso deles. Então se você gostou do tema desse vídeo, peço para que você dê aquele gomo gomo no pistol servido no like e se inscreva no canal. Aproveita também para ativar o sininho de Xandora e seguir a Nerd Sensei no Instagram. E antes de iniciar propriamente o vídeo, vale uma curiosidade. Você sabia que eu editei esse vídeo totalmente pelo celular? Eu considero que criar um conteúdo que tenho paixão e compartilhar ele com outras pessoas que gostam disso tanto quanto eu é de verdade um grande privilégio. Durante minha jornada no YouTube, tentei ajudar algumas pessoas a criarem e crescerem seus próprios canais, porém algo que eu via que as pessoas esbarravam muito era justamente na edição de vídeos, ou por achar que precisavam de um computador de última geração, ou de um software de edição muito caro, ou até mesmo por achar que edição de vídeos é coisa de outro mundo e muito difícil. E eu acho que mais pessoas merecem ter o mesmo privilégio que eu de compartilhar seu próprio conteúdo, não sendo impedidos pela edição de vídeos. Assim eu decidi criar o método VideoPro, um método em que você vai aprender a criar vídeos de qualidade profissional, utilizando apenas o seu celular de maneira simples e muito fácil, sem deixar marca d'água nos vídeos e com efeitos dignos de uma produção nível Pro. Eu mesmo vou te ensinar como fazer isso, e caso você queira saber mais, é só acessar o link que está aqui na descrição. Agora voltando ao nosso vídeo, antes de mais nada, vamos primeiro às premissas da nossa análise. A primeira premissa é que irei levar em consideração a última composição do Shichibukai antes de sua dissolução. E irei considerar Kuma como Shichibukai, pois apesar de ser tratado como um escravo, isso não significa que o governo mundial tirou a sua posição. Na verdade, nunca tivemos essa informação. Dado isso, irei continuar considerando ele como parte da formação mais recente dos Shichibukai. Já a segunda é que irei considerá-los em seu ápice de poder demonstrado, levando em consideração todas as informações que temos disponíveis. Por fim, irei considerar seus poderes e realizações para que seja possível comparar seu poder geral e assim estabelecer uma hierarquia do menos até o mais poderoso. De recado era isso e bora pro vídeo! Com o 7º lugar temos o lendário Bug, o palhaço, que tinha uma recompensa de 15 milhões de berries. E apesar de existir muitas histórias e lendas acerca deste mítico pirata, nessa análise irei me ater somente aos fatos já demonstrados e confirmados na obra, tudo bem? Bug era um aprendiz no navio de Roger junto de Shanks e consumiu a Bara Bara no Mi, que permite que ele divida seu corpo em diversos pedaços, podendo controlá-los mesmo longe de seu corpo principal. E apesar de seu poder ofensivo não ter sido demonstrado como alto, uma coisa com certeza pode ser dita de Bug: ele é sim muito resistente. Falo isso porque ele foi capaz de estar no navio do Rei dos Piratas Gold Roger, sobrevivendo a inúmeros combates que devem estar entre as batalhas de maior magnitude de toda a obra. Ele ainda sobreviveu a Impel Down, ajudando da maneira como pôde com a fuga dos prisioneiros. Por fim, ele também foi capaz de não apenas sair vivo da guerra de Marineford, como também fez seu nome como uma lenda entre prisioneiros que estavam lá, rendendo a ele um convite de cooperação por parte de Barba Branca e posteriormente a posição de Shichibukai. Porém, se analisarmos sua capacidade ofensiva, apesar de ela existir, ela é infinitamente menor que os outros personagens de nossa lista, rendendo a ele a última posição. No 6º lugar temos a Imperatriz Pirata, Boa Hancock, que antes de se tornar uma Shichibukai, possuía a recompensa de 80 milhões de berries. Hancock possui o poder da Meru Meru no Mi, uma paramécia, que permite a ela que transforme em pedra aqueles que tenham pensamentos como luxúria e perversão, podendo fazer isso através da projeção de ataques parecidos com o coração, sendo usados para longa distância, e também ao atingir o alvo com golpes físicos, tornando em pedra a área próxima ao golpe. O interessante aqui é que ela ainda pode fazer isso não apenas com seres vivos, mas até mesmo objetos, como no caso dos pacifistas em Marineford. E apesar de possuir também acesso ao Haki do Rei, Boa Hancock ocupa essa posição pelo fato de não ter demonstrado muitos feitos relevantes de batalha, tendo mostrado a maior parte de seus feitos ainda em Marineford, onde mostrou ter a vantagem em um combate contra Smoker e derrotar facilmente pacifistas. Com o 5º lugar temos o tirano Bartolomeu Kuma com a recompensa de 296 milhões de berries. Kuma tem como poder a Nikki Nikki no Mi, que o torna um homem-pata, transformando a palma de suas mãos em uma espécie de pata que lhe permite repelir qualquer coisa que toque como o próprio ar, podendo utilizá-lo para projetar ondas de choque muito poderosas, capazes de destruir praticamente uma ilha inteira, como visto em Thriller Bark. Esse seu poder ainda lhe confere uma série de outras possibilidades, como por exemplo, repelir alguém com um simples toque ou repelir a si mesmo, ou permitindo se deslocar a uma velocidade tão rápida que pode ser confundida até mesmo com teletransporte. Kuma também teve modificações feitas por Vegapunk, o tornando um ciborgue que tem a capacidade de atirar raios de luz, como aqueles feitos pelo Almirante Kizaru. E dado seu incrível escopo de habilidades ofensivas, velocidade e possuir parte do poder ofensivo da Akuma no Mi de Kizaru, Kuma ocupa a nossa 4ª posição.
E no quarto lugar temos Trafalgar de Waterloo, que antes de sair da formação mais recente dos Shichibukai contava com uma recompensa de 400 milhões de berries, sendo a sua atual recompensa após deixar a organização de 500 milhões. Ele possui a Ope Ope no Mi, sendo este o fruto da apelação. E por que falo isso? Porque sua Akuma no Mi simplesmente permite que LoL manipule qualquer coisa dentro de determinado espaço, da maneira que bem entender com a sua técnica Run, podendo se teletransportar, controlar as coisas de maneira telecinética, podendo levitar ou movê-las como bem entender, e ainda controlar a estrutura de sua matéria, chegando ao ponto de poder trocar o coração das pessoas e consequentemente fazer uma troca de sua mente. Porém, obviamente que esse poder deveria ter uma limitação, não é mesmo? Sim, aqueles que possuem um haki muito forte não podem nem ao menos ser movidos de posição pelo Run, mas para contornar esse tipo de coisa, LoL ainda pode utilizar seu poder para gerar uma energia com a técnica Gamma Knife, que pode ser usada contra o oponente diretamente, causando muito dano a ele. E ele ocupa essa posição acima de Kuma, pois o tirano não foi mostrado como possuindo nenhum tipo de haki, e muito menos tendo particularmente um haki forte, o que o tornaria vulnerável a todos os ataques completamente fora da realidade performados por LoL. Claro, Kuma pode não ter mostrado justamente por a maior parte de suas aparições terem sido no período pré-time skip, onde o conceito de haki ainda havia sido pouco desenvolvido, mas ele foi mostrado lutando em algumas ocasiões mostrando seus poderes e nunca houve destaque algum para seu haki. Assim, LoL ocupa uma posição de maior destaque em nossa lista. Chegamos no top 3 e no terceiro lugar temos Edward Weevil, o autoproclamado filho de Barba Branca, que tem a recompensa na bagatela de 480 milhões de berries. E sim, ainda não vimos a real extensão de seus poderes, onde muitos mistérios ainda rondam esse personagem. Porém, eu coloco nessa posição de destaque por 3 motivos. O primeiro deles é a afirmação de Kizaru no capítulo 802 do mangá, onde ele diz que apesar da relação familiar dele com Barba Branca ser duvidosa, uma coisa era certa: em termos de poder bruto, ele com certeza poderia ser comparado com Barba Branca em sua juventude, sendo portanto tremendamente poderoso. E mano, isso não é nem de perto pouca coisa, dado que Barba Branca em seu prime era forte o suficiente para ser um rival para ninguém mais, ninguém menos que o rei dos piratas Gold Roger. Claro que Borsalino poderia não estar comparando o Weevil necessariamente com o prime de Barba Branca, mas sim talvez um pouco antes de sua juventude. Mas independentemente dessa interpretação, é um fato que seu poder é digno de respeito. Já o segundo motivo é sua caçada infame aos piratas do Barba Branca, tendo derrotado 16 bandos piratas afiliados a Newgate, causando uma destruição enorme por onde passe e sem mostrar ter qualquer dano em batalha. Por fim, o terceiro motivo é a afirmação de quem seria o próximo alvo de sua caçada atrás da herança de Barba Branca, o comandante de sua primeira divisão, Marco a Fênix. Isso veio da sua mãe, que parece estar usando o Weevil como uma arma de maneira astuta, então é razoável assumir a premissa de que essa não é uma afirmação tola, mas sim que o Weevil pode sim ser capaz de enfrentar o poderoso comandante da primeira divisão. Mas apesar desses 3 motivos, o fato é que seu poder ainda não foi muito demonstrado na obra, o que me impede de subir sua posição dentro da lista. Com o segundo lugar temos Don Quixote do Flamengo, que tinha recompensa de 340 milhões de berries. E cara, do Flamengo é simplesmente um monstro quando o assunto é poder. Ele não apenas possui o poder da Ito Ito no Mi, que dá a ele o poder de criar e manipular cordas, abrindo um leque absurdo de poderes como criar clones, restaurar partes de seu corpo, controlar o corpo de uma pessoa, criar uma gaiola forte o suficiente que nem mesmo supernovas ou almirantes são capazes de destruir, e uma pseudo capacidade de voar, prendendo suas cordas nas nuvens. Isso porque nem falei do seu poder ofensivo, podendo usar suas cordas para cortar praticamente qualquer tipo de coisa, como nada mais nada menos que um meteoro, mano. Ele ainda pode condensá-las, aumentando em muito seu potencial ofensivo. Ah, já falei que ele é ainda um dos poucos personagens mostrados com o poder do despertar de sua Akuma no Mi, podendo transformar o próprio cenário ao seu redor em cordas, as utilizando contra seu oponente. Sério, do Flamengo é a definição da palavra apelação, onde parecia ser praticamente invencível no arco de Dressrosa. Não bastasse isso, ele ainda pode utilizar todos os 3 tipos de haki, incluindo o haki do rei. Outra de suas realizações foi, por exemplo, derrotar facilmente o ex-Shichibukai dessa lista, sendo este Trafalgar Law, que não teve a menor chance em combate. Dessa maneira, do Flamengo ocupa merecidamente o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos o espadachim mais forte do mundo, Drácula Mihawk. Sua recompensa é um dos mistérios de One Piece, bem como a real extensão de seus poderes, mas é um fato que Mihawk é insanamente poderoso. Para começar, Mihawk possui a Yoro, uma das 12 espadas mais poderosas da obra, sendo que com seus ataques ele é capaz de facilmente destruir diversos navios ao mesmo tempo, como visto com a frota de Don Krieg, ou cortar como se fosse queijo uma montanha de gelo em Marineford. O mais interessante é que Mihawk foi apresentado logo no início da obra, mostrando o abismo de poder que existe do Chapéu de Palha para alguém realmente poderoso, e o coloco nessa posição como o mais poderoso de todos os Shichibukai, pois acredito que ele transcende o poder dessa posição, chegando próximo ao nível de um Yonkou. Digo isso porque ele era rival do próprio Shanks o Ruivo, um poderoso Yonkou do Novo Mundo, onde teve diversos combates contra ele, que só cessaram pois Mihawk não queria mais lutar contra ele ao ver que Shanks perdeu seu braço.
Claro, isso não é um fato que Mihawk é mais poderoso que Shanks, mas é minimamente uma referência muito interessante que seu patamar de poder esteja próximo. O próprio Barba Branca afirmou em seu encontro com Shanks que a Batalha do Ruivo com Mihawk ainda estava viva em sua memória. Em suas aparições na obra, um fato muito interessante é que Mihawk sempre saiu dos lugares no modo perfect, sem tomar dano algum, como visto na própria Guerra de Marineford. Dessa maneira, Mihawk ocupa com toda certeza o primeiro lugar de nossa lista. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição e acha que outro Shichibukai deveria ter tido maior destaque? Deixe nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.